Você reparou que, de repente, todo mundo nos tapetes vermelhos parece ter encolhido? A era das curvas sumiu e a magreza extrema voltou com uma ajudinha que custa uns R$ 1.000 por mês. Os tapetes vermelhos viraram um show de corpos magros, frágeis, com os ossos marcando como se fossem os mais novos acessórios de luxo. No TikTok, a comunidade do Skinny Talk, de mulheres que exaltam a magreza e dão dicas de como pesar só o suficiente para existir, vem ganhando cada vez mais força. E aí eu comecei a me perguntar, o que tá acontecendo? O que aconteceu? Alguns anos atrás, parecia que a gente tinha finalmente vencido essa cultura da magreza. O movimento do body positive estava em alta. As marcas estavam por aí dizendo que todos os corpos eram bonitos. As revistas estampavam capas falando sobre as diversidades dos corpos reais. E a mídia repetia que a era da magreza extrema tinha ficado lá nos anos 2000. Há pouco mais de 15 anos, o corpo considerado perfeito era completamente diferente. Aqueles corpos curvilíneos, bem estilo mulher fruta, eram os objetos de desejo. Todo mundo queria colocar bumbum, silicone, ter curvas e parecer que era mais um membro da família Kardashian. De repente, do nada, as famosas começaram a emagrecer muito e muito rápido, do dia para a noite. Mas ninguém revelava o segredo. As respostas eram sempre as mesmas. É que eu tô priorizando a minha saúde. O segredo é que eu melhorei a minha alimentação. Ai, foi mudança de hábito mesmo. Coincidentemente, ninguém queria falar que eu tinha descoberto uma certa canetinha mágica. Mas antes da gente mergulhar nesse mundo nada mágico, deixa eu me apresentar. Oi, meus amores, meu nome é Thaisa, sejam muito bem-vindos ao canal. O canal é Baby, ele tá começando, então qualquer curtida ou comentário ajuda o YouTube a entender que o vídeo é relevante e leva o vídeo a mais pessoas. Aqui a gente fala sobre cultura, sociedade, cultura da internet, entretenimento. E o meu objetivo é te informar enquanto você se diverte. Se você já tá gostando do vídeo, foi com a minha cara, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do que vem por aí. E agora, bora pro que interessa? A tal canetinha tem nome: Ozempic, um medicamento injetável criado originalmente para tratar o diabetes tipo 2. Ele tem como princípio ativo a semaglutida, que é uma forma sintética do hormônio GLP-1, que é produzido naturalmente no nosso intestino e no nosso cérebro. O Ozempic e medicamentos similares ajudam a controlar a saciedade, diminuir a velocidade com a qual o estômago esvazia e a estimular a produção de insulina. Na prática, a pessoa sente menos fome. E foi exatamente esse efeito que transformou o medicamento para diabetes numa febre para emagrecimento. E como definitivamente eu não sou médica, eu vou pedir uma ajudinha pro meu brother, o Dr. Mike, para explicar melhor isso pra gente. Para quem não sabe, o Ozempic é um medicamento aprovado pela Agência Reguladora dos Estados Unidos para ser usado em pacientes com diabetes para ajudar a controlar o açúcar no sangue e, como efeito adicional, diminuir a probabilidade de eventos cardiovasculares graves e aumentar a perda de peso. Devido a esse efeito adicional de perda de peso, muitas pessoas começaram a usar o medicamento sem indicação para apenas perder peso. A empresa farmacêutica decidiu usar o mesmo medicamento genérico, chamado de semaglutida, com maior dosagem, reembalá-lo sob um nome comercial diferente, chamado Wegovy, e buscou a aprovação da agência reguladora para ser um medicamento para perda de peso que deve ser usado juntamente com mudanças no estilo de vida para indivíduos que estão obesos ou com sobrepeso, mas que também possuem um diagnóstico relacionado ao peso, como hipertensão, colesterol alto e assim por diante. Como vocês bem viram, o Ozempic foi criado para tratar doenças. Mas com a popularização, todo mundo começou a usar para perder um quilinho aqui, outro ali. Todo mundo que tivesse R$ 1.000 para dar por caneta, né? E só para deixar claro, esse vídeo não é uma crítica para quem usa o Ozempic para tratar de diabetes e obesidade. Ele é um medicamento e existe exatamente para ajudar essas pessoas. A ideia aqui é a gente refletir sobre as pessoas saudáveis que optam por usar uma droga que pode ter efeitos colaterais sérios só por estética, só porque todo mundo tá usando. Seja pra comer o que quer sem ganhar peso ou pra perder 2 ou 3 quilos pra sair bem nas fotos de biquíni nas próximas férias.
Antes, você encontrava esse padrão de beleza se você ligasse a televisão, fosse o cinema ou a uma banca de jornal. Hoje, como as pessoas andam com o celular como se fosse uma extensão do seu corpo, ele aparece para você centenas, até milhares de vezes por dia. No TikTok, no Instagram, no Pinterest, nas trends de veja o que eu como em um dia, nas blogueiras fitness, nas celebridades desaparecendo dentro dos próprios vestidos. E até aquela sua amiga que emagreceu muito rápido e, apesar dela nunca ter te contado como, você desconfia do motivo. Quando você vê esse mesmo tipo de cor todos os dias, durante horas, ele deixa de parecer exceção e começa a parecer normal, o certo. E se você se parece diferente daquilo, você começa a achar que a errada é você. Servidas. O Ozempic, claro, não criou a cultura da magreza, mas ele apareceu no momento certo para trazê-la mais uma vez à tona. O medicamento foi lançado em 2017 e chegou no Brasil no ano seguinte, em 2018. Só que até junho de 2025, ou seja, pouco mais de um ano atrás, ele era vendido livremente no Brasil. Ou seja, não precisava de receita para comprar, só precisava de dinheiro. A fabricante diz por aí que não aprova e nem incentiva o uso off-label do medicamento. Quer dizer, um uso diferente daquele indicado na bula. Mas, curiosamente, o remédio ele é mais vendido para fingir emagrecimento do que para o tratamento de doenças. Tanto que em 2022, quem realmente precisava do remédio por questões de saúde não encontrava eles nas farmácias. E depois que tantas pessoas começaram a receber prescrições de Ozempic para esse uso não indicado para perda de peso, ele explodiu em popularidade, principalmente na televisão e no TikTok, com pessoas afirmando que perderam grandes quantidades de peso, falando sobre seus sucessos. E como resultado de toda essa publicidade, houve literalmente uma corrida aos médicos para prescreverem este medicamento fora da bula para ajudar na perda de peso, o que infelizmente acabou criando uma escassez que coloca em risco pessoas que precisam desesperadamente do medicamento por terem um diagnóstico real de diabetes e não o usam para fins fora da bula. Mas já que tá todo mundo fazendo vista grossa, por que não usar? Talvez porque quem tá emagrecendo raramente posta no Instagram que tá tendo diarreias homéricas, vômitos em jato ou simplesmente um enjoo tão forte que não consegue nem beber água. Agora você imagina todas as celebridades magérrimos do tapete vermelho passando por isso, tendo um dia de rainha, sem conseguir sair do trono. Chiquérrimo, né? Sério mesmo que compensa passar por isso por causa de um padrão inalcançável? São sintomas de quem tá grávida, assim, no primeiro trimestre, que as grávidas odeiam ter. Uma coisa é pesar o custo-benefício quando você tá usando aquela medicação para tratar uma doença. Outra é sujeitar o seu corpo saudável a isso por pura estética. E os efeitos a longo prazo? Quase não se fala disso, né? É porque ninguém sabe. Não existem estudos suficientes sobre o uso da semaglutida em pessoas saudáveis por tempo prolongado. Não temos décadas de dados sobre esses medicamentos. Nós simplesmente não temos em humanos. Como você acha que deve tratar cada paciente como um indivíduo? Cada paciente tem sua própria relação risco-benefício. Uma preocupação para quem usa esses medicamentos é a perda muscular. É algo que a fisiologista do exercício da Universidade de Queensland, Donna McCook, já viu frequentemente no uso a longo prazo em adultos, especialmente quando negligenciam a dieta e o exercício. Donna está planejando seu próprio estudo sobre os efeitos da semaglutida, usando raios-x para detectar mudanças musculares. Se eles pararem de tomar o medicamento, o que pode acontecer? E esse é o desafio, onde provavelmente se recuperarem peso corporal, será mais provável que seja tecido adiposo do que a reposição de qualquer músculo ou osso, qualquer massa magra que tenham perdido. Se alguém perde 20 kg de gordura ou peso corporal no total, provavelmente uns 5 kg disso podem ser músculo. Isso sem falar nos casos de gastroenterite, pedras na vesícula, osteoporose, quedas intensas de cabelo. E eu não falei ainda dos efeitos estéticos. Junto com a onda de magreza coletiva, começaram a surgir fenômenos até então nunca vistos, como o cabeção de Ozempic,
o bumbum de Ozempic, o bafo de Ozempic, até o dedo de Ozempic surgiu. Parece brincadeira, né? Mas todos esses nomes tentam explicar as mudanças na aparência que são causadas pela perda rápida de gordura corporal. Porque o Ozempic não faz a gordura da pessoa desaparecer só onde ela quer, né? Só na barriga, só na coxa, só no braço. Ela diminui no corpo inteiro, inclusive, por exemplo, no rosto. E dependendo da idade da pessoa, da velocidade de emagrecimento e da quantidade de peso perdida, isso pode deixar a pele com uma aparência mais flácida, que as pessoas têm chamado de derretida. Claro, isso não acontece com todo mundo, mas acontece com gente suficiente para poder virar um fenômeno e ganhar um nome. E a indústria da beleza, que não é boba nem nada, faz o que ela sempre faz. Criou soluções para novos problemas criados por quem? Por ela mesma. Se antes o desejo era emagrecer, agora que você tá magro, precisa recuperar o volume do rosto, preencher o que foi esvaziado, levantar o que caiu. Tudo estrategicamente, claro. E hoje já existem inúmeros procedimentos indicados para corrigir esses efeitos. Preenchimento com ácido hialurônico, bioestimulador de colágeno, lifting facial, até a pepeca vem ganhando mídia com procedimentos de rejuvenescimento depois que muita gente foi perdendo peso e ficando com excesso de pele lá na região. Inclusive, eu falo sobre a banalização e a popularização desses procedimentos íntimos nesse vídeo aqui. Depois dá uma olhada lá, porque ele conversa bastante com o que a gente está falando. E apesar de muita gente falar em emagrecimento milagroso, não tem nenhuma mágica aqui, tá? Se a pessoa não cria novos hábitos alimentares enquanto usa o medicamento, a chance dela recuperar o peso quando parar é bem grande. A Nutri Ana Paula Bedin vai explicar melhor isso pra gente. Parei de tomar o Ozempic e engordei tudo de novo. Mais de 90% das pessoas que usam essas canetas voltam a ganhar peso. E o erro não está na caneta. A caneta funciona. A questão está no que você faz durante o uso da caneta. A caneta é uma ferramenta para te ajudar a ter calma na hora de mudar os teus hábitos. Se você não aprender a comer, não desenvolver hábitos saudáveis, não aprender a incluir proteína, fibra, nutrientes, não aprender a controlar as refeições livres, não tem jeito. Você vai voltar a engordar. E aí foi tempo, dinheiro e metabolismo jogado fora. Não existe atalho. Dieta e treino continuam ainda sendo as únicas ferramentas que sustentam o emagrecimento saudável e definitivo. E eu, como nutricionista, que atende dezenas de pacientes em uso dessas canetas, preciso te alertar sobre isso. O resultado pós-caneta depende exclusivamente das escolhas e das chaves viradas que você faz durante o uso delas. A verdade é que a cultura da magreza voltou com tudo, talvez com mais força até do que antes. E parece estar sendo cada vez mais perpetuada na nossa sociedade, tanto que já tem restaurantes criando menus especiais para quem usa Ozempic. E não consegue comer porções normais. Os empresários alegam que estão fazendo isso para não perder clientes. Mas para mim soa quase como um incentivo à magreza se a gente levar em conta todo o contexto que a gente vem vivendo nos últimos anos. E o efeito Ozempic também pode ser visto, por exemplo, nas lojas de varejo. Recentemente, a Riachuelo divulgou que roupas do tamanho PP e P estão desaparecendo das lojas, mesmo eles tendo reduzido a modelagem padrão das roupas em 5%. A sociedade simplesmente parece estar se reorganizando em torno dessa nova corrida pela magreza. E eu acho muito triste pensar que alguns anos atrás a gente acreditou que a gente ia ter mais liberdade para se amar do jeito que a gente é, que estava acontecendo ali uma quebra de padrões estéticos. Mas isso sim seria um milagre, porque existe toda uma indústria que lucra bilhões com as nossas inseguranças. E não, ela não ia deixar isso acontecer. E tem mais. As mulheres subnutridas são mais frágeis e têm menos energia para se impor. E não sou eu que estou falando isso. É ela, de novo, a dona Naomi Wolf no livro O Mito da Beleza. Os pesquisadores Jay Poliv e C.P. Herman concluíram que a restrição calórica prolongada e periódica resultava numa personalidade cujos traços são a passividade, a ansiedade e a emotividade. São esses traços e não a magreza em si que a cultura dominante deseja criar. Recentemente eu vi um post bem interessante no perfil chamado Nutri Desconstruída, que diz que as mulheres têm 2 vezes mais chances de desenvolver Alzheimer e depressão do que os homens, e que 1 em cada 6 mulheres com mais de 60 anos sofre uma fratura no quadril devido à osteoporose. Por outro lado, a quantidade maior de massa muscular está associada a um risco menor de Alzheimer
e demência. Além disso, a prática regular de exercícios físicos diminui o risco de depressão. A Nutri Desconstruída conclui o post da seguinte forma: eu não quero ser magra, eu quero ser uma velha forte. E eu complementaria: eu quero ser forte hoje, viver o hoje com saúde física e mental, porque ser saudável hoje aumenta as minhas chances de me tornar essa velha forte. Inventaram que o melhor corpo seria o menor, sendo que o melhor corpo é aquele que te permite viver bem. Quando você estiver mais velha, você vai preferir se ver magra, definhando nas fotos, ou ter 70, 80 anos com força, energia e autonomia o suficiente para carregar suas bolsas, brincar com seus netos, subir escada, viajar, enfim, fazer o que você quiser. E agora me diz aqui nos comentários, e ó, aqui é sem julgamento, tá? Você já usou alguma dessas canetas emagrecedoras e teve efeitos colaterais? Se não usou, já ficou tentada a usar? E se você já está curtindo o nosso bate-papo, o que você acha da gente ficar mais pertinho? Estreitar a amizade? Me segue lá no Instagram, é @Insta da Thaisa. Lá, por exemplo, eu postei que eu não estava animada para a Copa, porém, olha as unhas que eu fiz. Uma Copa discreta, mas fiz, ó. E claro, se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, porque eu te garanto, o melhor vídeo é sempre o próximo. Tchau, beijinho!